Neste segundo capítulo da série CGN, Os Grandes Líderes da China, vamos explorar a vida e o governo de Xi Jinping e continuar a nossa análise histórica de como o país se tornou a superpotência global dos dias de hoje. Esse processo foi longo, repleto de desafios e complexidades, porém cautelosamente administrado pelos líderes da República Popular da China. Os avanços da era Mao Zedong, que sem dúvida é historicamente o líder mais importante da nação, formaram a base na qual seus sucessores construíram o que veio a ser conhecido como o Milagre Chinês. Após a morte de Mao Zedong e um complexo processo burocrático que mexeu com a direção do Partido Comunista, Deng Xiaoping assumiu a liderança da China entre 1978 e 1989, avançando em uma série de reformas econômicas, o que lhe garantiu a reputação de arquiteto-chefe da abertura do país. É impossível negar que as políticas interna e externa implementadas por Mao Zedong tiveram efeitos duradouros na trajetória histórica da nação asiática. Mao Zedong criou programas que visavam aumentar a alfabetização e o acesso a serviços de saúde, especialmente para a população rural. O processo de melhoria contínua na qualidade de vida do povo, acompanhado do crescimento e empoderamento da China no cenário da geopolítica mundial, foi prioridade para todos os líderes da República Popular desde a sua fundação. Isso não foi diferente para Jiang Zemin e Hu Jintao, respectivamente, os líderes que sucederam Deng Xiaoping, dando continuidade à sua visão de abrir o país para o mundo e acelerar o crescimento do país. Após Hu Jintao voluntariamente ceder a liderança da China em um processo burocrático comum nos períodos de transição do Partido Comunista, Xi Jinping assumiu a liderança no dia 14 de março de 2013. Sem sombra de dúvida, Xi rapidamente se tornou o líder mais importante dessa nação milenar desde Mao Zedong. Além de continuar beneficiando diretamente centenas de milhões de pessoas com suas políticas sociais, Xi Jinping elevou a China ao patamar irrefutável de uma superpotência ao lado dos Estados Unidos da América, criando a ordem mundial bipolar atual. No episódio de hoje, de Os Grandes Líderes da China, vamos explorar a trajetória de vida e governo do seu atual líder, partindo de sua ascensão ao poder, um marco histórico não apenas para a República Popular, mas também para o mundo inteiro. Agora, a hegemonia norte-americana não pode ser vista como nada além de algo do passado. A concretização dessa nova dinâmica na geopolítica internacional pode ser atribuída, em grande parte, a um homem, Xi Jinping. Um novo capítulo na história milenar da China começou em 2013. Xi Jinping assumiu o controle da superpotência asiática com sua ascensão à posição de secretário-geral do partido em 2012. Menos de um ano depois, ele se tornou presidente da Comissão Militar Central da República Popular da China e presidente da nação. Com isso, Xi Jinping assumiu um dos cargos políticos mais importantes do mundo moderno. Ao longo da última década, Xi Jinping não apenas redefiniu o futuro da China, mas também redefiniu seu papel na geopolítica mundial. Como todo líder de um país gigante como a China, os desafios foram muitos e como Xi Jinping encarou esses problemas, definiu seu estilo de governo. Como todos seus antecessores, Xi Jinping é sempre pragmático e os primeiros anos de seu governo são a prova disso. Logo após assumir o poder, Xi Jinping deixou claro que a sua visão de mundo estava centrada na ideia do sonho chinês, um sentimento de renovação nacional, de uma sociedade chinesa moderadamente próspera e com papel protagonista na ordem mundial. Os fundamentos desse sonho eram a reforma econômica, a estabilidade social e os investimentos pesados em inovação. Uma das primeiras iniciativas que Xi Jinping implementou, visando alcançar o sonho chinês, foi a iniciativa Cinturão e Rota, iniciada em setembro de 2013, e sem sombra de dúvida, o projeto mais ambicioso do mundo moderno. A iniciativa Cinturão e Rota
visa conectar praticamente o mundo inteiro através de megaprojetos de infraestrutura e acordos comerciais, onde os países ganham juntos ao invés de serem explorados, como já aconteceu inúmeras vezes na história, prejudicando principalmente as nações mais pobres e sem representatividade política. Por isso, embora não exclusivamente focado em países em desenvolvimento, a ICR tem beneficiado enormemente países do sul global com a construção de ferrovias, megaportos, estradas, gasodutos, usinas hidrelétricas e centros de logística. Histórias de sucesso como o Corredor Econômico China-Paquistão, Ferrovia Mombasa-Nairobi, no Quênia, e o Centro de Logística Corus, na Ásia Central. Estima-se que a China já investiu mais de US$ 1 trilhão no projeto, com grande parte dos fundos vindo diretamente de bancos e estatais chinesas. Esse compromisso com o desenvolvimento global está presente em mais de 140 países e influencia diversos setores da economia, como energia, transporte e infraestrutura. Esses esforços geram emprego, transferência de tecnologias e cooperação regional, tornando a ICR uma das iniciativas mais importantes na história da China e, consequentemente, do mundo. No próprio Brasil, a China vai gastar trilhões de reais para construir várias ferrovias, rodovias e portos marítimos por todo o território nacional. Juntos, os dois países vão lucrar bilhões com o fortalecimento de uma parceria econômica já extremamente sólida, a China sendo a maior parceira comercial do Brasil. No âmbito doméstico, Xi Jinping também investiu muito em infraestrutura e modernização. Desde que assumiu o poder, ele construiu mais de 40 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade, tornando a rede ferroviária chinesa uma das maiores do planeta, um verdadeiro símbolo de progresso reconhecido mundialmente. Como todos os seus antecessores, mas especialmente Mao Zedong, Xi Jinping investiu muito na melhoria da qualidade de vida da população chinesa, especificamente da população rural e de baixa renda. Sob o comando de Xi, a China finalmente declarou o fim da pobreza extrema em meados de 2020. Essa declaração foi a culminação de um esforço que expandiu décadas e tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza. Estima-se que destas, mais de 100 milhões foram diretamente beneficiadas pelas políticas sociais da era Xi Jinping. Além disso, sua ambiciosa política de prosperidade comum reduziu imensamente a desigualdade social, combatendo ativamente a acumulação excessiva de riqueza e a corrupção. Esforços na área ambiental também são fundamentais para a administração de Xi Jinping, que tem um compromisso pessoal com o meio ambiente. Quando Xi assumiu o poder, a China já era o país que mais investia em energias renováveis. Porém, foi Xi Jinping quem se comprometeu a atingir a meta de emissões de gás carbono em 2030 e a neutralidade de emissões até 2060. O governo de Xi Jinping também tem investido fortemente em inovação desde que assumiu o poder, tornando a China numa líder em 5G, inteligência artificial e transporte elétrico. No cenário global, sem dúvida a posição da China nunca foi tão forte, sendo atualmente uma das duas superpotências da geopolítica mundial ao lado dos Estados Unidos. Pragmático e hábil como diplomata, desde que assumiu, Xi Jinping aderiu a uma estratégia de diplomacia multilateral e paciência estratégica, forjando fortes laços com países em todos os continentes, mas em especial no sul global. A China se tornou a líder dos países em desenvolvimento, oferecendo um contraponto à ordem mundial que gira em torno das nações do Ocidente sob o comando de Washington. Como todo governante, particularmente de um país tão vasto como a China, Xi Jinping enfrenta muitos desafios desde que virou seu líder máximo. Logo, ao assumir o cargo de presidente, Xi iniciou uma campanha anticorrupção que persiste até os dias de hoje. A campanha, chamada de Abatendo Tigres e Matando Moscas, já prendeu centenas de parlamentares, militares e funcionários administrativos de todos os escalões. A população chinesa apoia e aplaude essas medidas, que têm o intuito de restaurar a confiança nas instituições governamentais. Críticos de Xi Jinping o acusaram de usar a campanha anticorrupção como pretexto para consolidar seu poder.
Porém, sua administração manteve o foco na transparência e responsabilidade executiva, provando que ninguém está acima da lei. Outro grande desafio que Xi Jinping enfrentou e superou com perícia foi a guerra tarifária contra os Estados Unidos, iniciada por Donald Trump no fim de 2017. Essa mudança drástica na política externa estadunidense testou a resiliência da economia chinesa. Apesar das barreiras tarifárias e tensões diplomáticas, a China conseguiu manter um crescimento econômico estável, focando em avanços tecnológicos internos e na autossustentabilidade. Xi Jinping também se deparou com conflitos internos. Os protestos que ocorreram em Hong Kong entre 2019 e 2020 receberam muita atenção da mídia internacional, que criticou as ações das autoridades locais em resposta às manifestações. Apesar das críticas e propaganda anti-Pequim, Xi Jinping sempre enfatizou que a estabilidade social e a união nacional são objetivos permanentes da máxima importância. A pandemia da Covid-19 foi, sem dúvida, o maior desafio que Xi Jinping enfrentou até hoje. Uma catástrofe em escala global, infelizmente politizada por alguns rivais da China, demonstrou a fragilidade da economia e dos sistemas de saúde de muitos países do Ocidente. Ao mesmo tempo, apesar de inicialmente fortemente criticados pela mídia internacional, os lockdowns em massa impostos por Xi Jinping demonstraram a capacidade da China em mobilizar recursos e mão de obra rapidamente, além de ser capaz de conter surtos de doenças com eficácia. O desenvolvimento de vacinas internas ampliaram ainda mais a capacidade da República Popular em lidar com os desafios de saúde pública. A liderança de Xi Jinping define a China moderna como uma era de transformações, desafios e resiliência. Do triunfo de erradicar a pobreza às complexidades de navegar crises globais, as políticas adotadas pelo líder chinês já estão deixando seu marco na história da nação e do mundo. Conforme a China segue em frente na sua trajetória de ascensão, o mundo observa com atenção, sabendo que as decisões tomadas em Pequim podem repercutir em todo o planeta. Esse status inegável de superpotência, embora construído ao longo do tempo desde a era Mao, nunca foi tão evidente como no mundo atual, e isso pode ser atribuído a Xi Jinping. O futuro do povo chinês com certeza vai ser brilhante, porque o passado e o presente mostram esse caminho. A história dessa nação milenar ainda está sendo escrita, uma história que vai continuar sendo completamente interligada à trajetória de vida de Xi Jinping. O contexto político internacional atual trará com certeza novos desafios para o presidente da República Popular da China. Desafios que continuam moldando seu caráter e estilo de governo. Muito obrigado por nos acompanhar nessa exploração histórica da vida dos grandes líderes da China e como as decisões tomadas por 5 homens redesenharam a geopolítica mundial. Falamos de uma nação milenar com mais de 1,4 bilhão de pessoas que agora possui um status no mundo não visto desde a antiguidade. Por favor, não esqueçam de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar nossos vídeos em suas redes. Fiquem ligados em nosso conteúdo semanal para saber mais coisas incríveis sobre a China e o mundo.